Será que uma única mala de mão é o suficiente para uma viagem de 14 dias pela Europa? Ainda mais visitando dois países, passando por várias cidades e pegando voos de companhia aéreas diferentes? Hoje eu vou analisar a mala que a influenciadora digital Fran fez para passar 14 dias na Europa. Mas com uma pergunta em mente: será mesmo que essa mala dá conta de uma viagem de 14 dias pela Europa? Ao longo do vídeo eu vou te mostrar quais escolhas fazem sentido, quais eu faria diferente e os detalhes que podem transformar uma mala pesada em uma mala inteligente. Oi, gente, mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Letícia Leal, sou consultora de estilo brasileira vivendo na Europa. E aqui no canal te ajudo a viajar com mais estilo, mais leveza e mais inteligência, sem precisar carregar uma mala pesada ou levar peças que acabam nem sendo usadas. E hoje eu vou analisar a mala da Fran, do Capitão Zeferino, que tem um estilo super criativo, maximalista, colorido e cheio de personalidade. E isso influencia naturalmente a maneira como ela monta a mala dela. Antes de tudo, esse vídeo não tem como objetivo criticar a mala dela, a maneira que ela faz a mala, nem o estilo dela e nem nada. Pelo contrário, eu adoro os conteúdos que ela e o marido fazem no Capitão Zeferino. E as cerâmicas que eles fazem são lindíssimas e tudo a ver com o estilo criativo deles. Então, enquanto assistimos juntas as escolhas dela, eu vou comentar o que eu faria igual, o que eu mudaria e quais decisões podem economizar espaço, peso e dor de cabeça. E presta atenção, porque alguns detalhes parecem pequenos, mas que podem mudar completamente a maneira que você faz a sua mala. Ah, e antes da gente começar, eu deixei fixado no primeiro comentário e no QR Code aqui na tela uma ajuda para quem quer viajar com menos peso e mais praticidade. Ó, não precisa parar o vídeo agora, mas depois dá uma olhada, porque ao longo do vídeo você vai entender exatamente o porquê isso faz tanta diferença. Então agora vamos analisar cada escolha dela e responder a principal pergunta desse vídeo. Essa mala de mão realmente entrega tudo que uma viagem de 14 dias pela Europa precisa? Então bora lá analisar essa mala. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é domingo, estamos a uma semana da nossa viagem para a Europa e eu vou mostrar Ó, presta bem atenção porque ela fala uma semana da viagem, hein? tudo para vocês, como que eu gosto de arrumar minha mala. Vai ser uma coisa muito legal, que eu mostro como eu monto os looks e experimento, e aí fica muito mais fácil na viagem. Enfim, vou mostrar tudo, estou super empolgada. Fiz uma pré-seleção de roupas, coloquei aqui nesse armário. Não sei se eu vou levar tudo, porque são alguns dias e a gente vai viajar com mala de mão. Sim, vamos viajar com mala de mão. Aí, mala de mão, falei pra vocês, né, que eles vão passar 14 dias com apenas uma mala de mão. Por exemplo, aqui, ó, tem duas peças listradas, acabei de lembrar de um vestido que eu queria colocar aqui, que eu ainda não coloquei. Então, eu vou mostrando como que vai ser esse rolê da mala e espero que vocês gostem. Ó, nessa parte aqui, ela fez uma pré-seleção. Ela separou algumas peças uma semana antes da viagem dela, para ela poder depois selecionar com mais calma e também fazer essa coordenação dos looks. Essa pré-seleção é super essencial para que você não precise se matar no dia de fazer a mala correndo para sua viagem. Isso, inclusive, é um dos fatores que faz com que você esqueça muitas coisas e leve muita coisa em excesso que você nem vai usar na sua viagem. Então, essa pré-seleção é algo que eu indico muito. Eu vou mostrar pra vocês um pouco assim por cima da cartela de cores. Eu montei aqui, eu não sei quantos eu vou contar agora. E vou mostrar um pouquinho e dar algumas dicas de como que eu gosto de montar esses looks assim, pra ser uma mala mais compacta. Eu não coloquei na mala, eu coloquei tudo aqui no chão. Então, por exemplo, ó, essas são... Olha que legal, nessa parte ela colocou tudo no chão, mas você pode colocar aí na sua cama. E ela foi separando aí os looks, pensando na cartela de cores. Vocês viram que ela falou isso no começo dessa parte, que é muito legal também, facilita demais quando você vai fazer uma viagem, né, e quer levar uma mala compacta, fazer essa paleta justamente para que tudo meio que combine com tudo. Vamos ver o restante. Essas são as minhas cartelas, né? Aí aqui eu tenho dois sapatos, aqui tem uma calça, e aqui essa calça eu vou usar com essa blusa e essa sobreposição, com essa blusa e essa sobreposição. Então aqui eu... Perfeito. Ela vai usar uma mesma peça, né, na parte de baixo, com várias partes de cima. Isso, assim, otimiza demais uma mala. Faz com que você não precise levar tantas peças assim. Então, uma parte de baixo para 3, 4, mais ainda a parte de cima. Muito bom. Isso é maravilhoso. Eu tenho 4 looks. Com essa calça bege eu vou usar mais outras opções de blusas aqui.
com esse short saia, eu vou usar E olha que interessante, quando ela faz essa divisão de looks, né, já separando partes de cima, parte de baixo, ela também tá colocando os acessórios. também 2 opções. E aí não tá montado porque, por exemplo, aqui, ó, tem o short, a blusa e o blazer vermelho. Mas aí já tá separado porque ele vai ser meu aerolook também. Aí tem uma saia aqui e aqui ficaram os vestidos, 4 vestidos. E aí as bijus também eu já montei, a maioria, com cada look, né? Algumas coisas se repetem, outras não, vão ser usadas únicas. E eu vou levar 3 óculos também. Eu escolhi esses 3 aqui, são diferentes e estilosos, né? Ao mesmo tempo, esse aqui provavelmente vai ser meu favorito, mais usado. Eu não sei se já vai ter entrado no ar um vídeo onde eu falo sobre acessórios de verão, mas só pra dar um spoiler pra vocês se ainda não saiu, é isso mesmo, o acessório ele vai trazer muita diferenciação pros looks. E uma vez que você vai repetir algumas roupas e tudo mais, o acessório ele vai dar uma graça e vai tirar essa cara de repeteco, sabe, dos looks? Então é uma ótima estratégia, tem que tomar cuidado só pra não ser acessórios tão pesados. E é isso. Agora eu vou agrupar tudo pra ver se eu vou também ver qual mala que eu vou usar, porque tem que ver as medidas, porque a gente vai usar 2 ou 3 companhias aéreas diferentes. Isso da companhia aérea, gente, é uma dor de cabeça muito grande. Por isso que uma mala bem planejada, você tem que fazer muito tempo antes, porque você precisa realmente separar os looks, os acessórios, ver essa questão de medidas de mala. Se cada companhia aérea trabalha de um jeito, você tem que se adequar a elas, senão você vai gastar muito dinheiro tendo que despachar mala, dor de cabeça, e muitas vezes o que acontece é que a gente tá cansado, né? Viagem é uma coisa que cansa muito. Então você às vezes tá cansado, não quer pensar, fala, ai, já, deixa eu pagar. Paga aí, porque eu não quero ficar pensando, quero curtir. Não vale a pena esse estresse. Então tem que pensar muito bem direitinho, se planejar, anota as medidas que cada companhia aérea permite, veja também as regras em relação aos líquidos. Tem lugar aqui na Europa que você não precisa mais nem tirar da mala os líquidos, os eletrônicos e por aí vai. Então tem que planejar tudo muito bem, muito direitinho. E de bolsa também eu só vou levar essa bolsa e talvez aquela ali se couber. Queria levar um chapéu, mas não. Bolsa, acaba que não dá pra levar tantas assim na viagem, porque querendo ou não ocupa muito espaço na mala e geralmente não é tão levinho assim. Se for uma eco bag assim, super funciona, mas se você conseguir otimizar uma bolsa pra tudo, é melhor. Eu vou levar esse boné, que também o Paulo deve dividir comigo. Queria muito, muito, muito levar um chapéu, não sei, a não ser que eu coloque ele como, tipo, no centro da bolsa, com... Chapéu é um item bem complicado para colocar em mala de verão, porque ele amassa, deforma, acaba que é um trambolho. Eu já levei algumas viagens de verão, uma outra viagem eu levo. Não recomendo tanto, porque realmente não é tão prático. Mas eu fui experimentando, tirando foto e também... Perfeito. Experimentando, tirando foto. Ótimo. Pré-seleção. Experimenta tudo. Tira foto, né? Que você vai catalogar. Faz uma pastinha aí, ou no seu computador, né? Uma pastinha na nuvem, ou se não, no seu próprio celular. Pastinha Looks Europa. E você já tem lá várias ideias, porque no dia a dia na viagem você vai ficar cansada e não vai querer ficar pensando em look. Então, uma maneira ótima para otimizar, trazer praticidade para o dia a dia na sua viagem é deixar tudo catalogado. E você tirando foto vai trazer uma praticidade enorme que você vai me agradecer depois. Tirei foto, assim, desse grupinho aqui, pra lembrar que essa calça vai com todas aquelas opções, fora o aerolook, né? E, gente, tá linda essa paleta de cores, né? Esses tons de azul com laranja que ela fez aqui, tá muito bonito. Ela fez uma paleta de cores pra cá, depois ela fez uma paleta de cores ali mais pro marrom, né? Ali do outro lado ela fez mais avermelhado. Querendo ou não, tudo meio que conversa, tá bem bacana. Essa seleção que ela fez tá muito compatível ao estilo criativo, maximalista dela. Você pode e deve adaptar ao seu estilo pessoal, tá? Aqui é só pra gente ter uma ideia de como ela tá montando a mala. Também vai ser com essa calça. E vou mostrar pra vocês dicas também de necessaire de maquiagem e necessaire, que eu já praticamente montei. Hoje a gente tem uma festa, então eu vou me arrumar com essa necessaire pra ver se tá tudo o que eu preciso aqui. E a necessaire base também já tá aqui dentro, mas a gente vai usar saquinhos assim transparentes pra facilitar, porque se pedirem pra abrir a nossa necessaire já tá no saquinho transparente, que é o indicado que as companhias aéreas pedem. Eu vou usar esse daqui, ó, tá de roupa de ginástica, e ele é transparente desse lado, eu achei bem mais prático. Decidi testar nessa mala se todas as minhas coisas cabiam, e sim, coube tudo. Ainda tem espaço pra colocar aqui a necessaire, né, de maquiagem e tudo mais, porque tá fofinho aqui. Ainda vai entrar uma pashmina, que eu tive que lavar, que tava branca sujinha. Já separei meu aerolook. Outro detalhe importante, uma vez que você faz antes sua mala, você consegue lavar o que você precisa para sua viagem, porque é isso, nem tudo às vezes está lavado, né? Então você tem tempo para lavar com calma. E é isso. Aí eu vou ver se a outra mala, que me parece ser um pouco maior,
Se ela também tá dentro do padrão, aí eu vou com ela. Se não, já tá pronta. É isso, gente. Ela consigo colocar tudo dentro dessa mala, que é uma mala cabine, né? Que é o nosso objetivo viajando de uma forma compacta aqui na Europa. Perfeito. Então, eu vou começar a mostrar pra vocês como que eu monto a minha nécessaire, vamos dizer assim, de maquiagem. Essa parte é muito importante, porque maquiagem é uma coisa que pesa muito e não dá pra levar muita coisa se você quer viajar de uma forma mais leve. Eu já estou com ela pronta. Como eu vou me maquiar para um evento que a gente tem hoje, eu vou abrir e vou usar. E aí vou ver se tá tudo certinho, se falta alguma coisa. Mas aqui eu tenho uma nécessaire cheia de produtos e aqui tem mais pincéis e algumas outras coisas. Então vamos lá, começando pela pele. Eu gosto de usar para viagem esses produtinhos aqui. Balmes de Cicaplast, caso a pele fique ressecada. Então, depois da pele hidratada, vamos para a base. Eu também tô levando, eu tinha colocado esse primer da Nina Secrets, que é incrível, o Hydra Glow. E eu tô levando também uma Daily Tint e uma base que é minha favorita. Acho que só vale levar embalagens grandes se você realmente sabe que durante 14 dias você usa essa quantidade. Do contrário, não vale. E sem contar que essas embalagens são super levinhas, então é ótimo para levar em necessaire de viagem. Se esse tipo de análise te ajuda a fazer uma mala melhor, aproveita e já deixa seu like e se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos. Vamos começar com a base. É legal que ela tá fazendo a maquiagem e já separando os produtos para a viagem. Isso é ótimo porque isso evita de você esquecer qualquer produto, o que é muito comum quando a gente viaja. Pincéis de viagem, geralmente eu tenho essa necessaire sempre montada com esses produtos aqui, com esses pincéis também, que são pincéis menores, pincéis assim mais curtinhos, do cabo mais curtinho. Esses aqui também, então eu costumo levar essa quantidade de pincel e aí eu uso esse pincel para fazer o acabamento. Não, Fran, é muito pincel, Fran. Gente, é muito pincel. Eu diminuiria essa quantidade. Eu tô brincando, né? Ela pode levar quantos ela quiser. Mas, pra nossa mala compacta, né? Pra gente não pagar excesso, a gente não quer pagar excesso, a gente não quer dor de cabeça, dá pra diminuir. Então, tenta pegar um que serve pra várias coisas. Usa os dedos, né? Usa uma esponjinha. Tenta pegar algo aí mais multifuncional. Deixa eu te perguntar uma coisa, quantas vezes você já montou uma mala pensando, vou levar só mais essa peça, vai que eu preciso, e no final acabou carregando o peso à toa? E esse é um erro que eu vejo muito, pessoas levando opções demais e usando de menos. Porque o problema não é só carregar peso, é começar a viagem já cansada, com uma mala difícil de carregar, pagar bagagem extra sem necessidade e voltar para casa percebendo que metade da mala você nem usou. A solução não é simplesmente levar menos, é aprender a escolher peças que trabalham juntas para você criar mais possibilidades, viajar mais leve e se sentir bem com o que você está vestindo. Foi exatamente essa mudança de mentalidade que me permitiu viajar pela Europa durante anos, usando muito menos roupa do que eu imaginava e sem abrir mão do meu estilo. Então, se você aí quer parar de sofrer toda vez que você precisa fazer uma mala, quer evitar carregar coisas que você nem vai usar e viajar com muito mais liberdade, eu deixei o material no link fixado no primeiro comentário no box de informação e no QR Code que está aqui na tela. E eu tenho certeza que pode te ajudar e muito na sua próxima viagem. Dessa forma, eu acabo não esquecendo as coisas que eu preciso levar. Porque se eu vou montando e fazendo, eu já sei, isso eu preciso, isso eu uso. Eu não faço a maquiagem quando eu vou fazer a minha nécessaire de maquiagem, mas eu vou fazendo mentalmente pra não esquecer nada. Bem compacta na hora de montar as minhas nécessaires, porque a gente vai viajar com mala de mão e eu não quero nenhum excesso. E o bom também de usar esses sachêzinhos que eu mostrei pra vocês é que vai acabando, né? Vai diminuindo, vai sobrando espaço. Agora vamos para o pó. De pó, eu estou levando. A ideia dos líquidos é você levar tudo pra não voltar nada. Eu vou levar essa paleta por alguns motivos. Primeiro, muito grande essa paleta. Primeiro, o espelho, que vai me ajudar, né, na hora de me maquiar nos lugares. E segundo, porque eu tenho já 2 blushes, o contorno e o iluminador. Perfeito, nesse sentido, né? É uma paleta grande, mas é multifuncional, isso ajuda muito na viagem. Mas ainda assim, eu tentaria diminuir o tamanho. Em um lugar só. Isso não é uma coisa que eu gosto de tudo num cantinho só, né? Porque assim, gente, não dá pra ter tudo.
né? Isso é uma realidade, infelizmente. Então, usar produtos multifuncionais, tentar adaptar. Um blush que serve como sombra, um lip tint que você pode usar nos lábios, nos olhos, na bochecha também como blush. Então, tenta pensar nessa versatilidade aí dos produtos de beleza. Agora vamos para a paleta de sombra. Eu coloquei aqui dentro 2 paletas. Eu vou ver se realmente eu vou levar as duas, porque paleta é pesada. A última vez que a gente foi pra Europa, que tem um tempo já, eu lembro de ter levado essa paleta aqui, que tem cores bem neutras, nada muito brilhoso. E lembro que eu usei muito esse clarinho, esse daqui e esse marrom. Tudo que são os mais usados. Mas Paletas lindíssimas. Mas, de novo, né? Ela até falou que não sabe se vai levar as duas. Vamos ver até o final. Mas 3, mesmo tendo espaço, levar 3 paletas é demais para quem quer uma mala compacta, né? Quer viajar mais leve. o que me faz levar essa é o fato dela ter o preto, né? Vamos ver, de repente. Nossa, isso é verdade, gente. Eu uso bastante o escuro, o marrom escuro pra fazer a parte de maquiagem aqui do finalzinho, sabe? Eu gosto de dar uma esfumadinha. É difícil você achar uma paleta que você goste de todas as cores, né? Então, uma outra dica pra vocês, que eu acho que tem muito na MAC, tem várias marcas de maquiagem mais profissional assim, é você montar a sua paleta. Isso ajuda demais. Eu tiro essa daqui, eu vou tentar. Então, eu vou levar essa daqui e essa daqui. Cores parecidas, né, gente? Eu vou tentar tirar uma. Ai, meu Deus, difícil. É difícil mesmo, Fran, eu entendo. Mas realmente elas estão meio que parecidas, assim, uma tem um pouco mais de brilho do que a outra, mas as duas realmente não faz tanto sentido levar. Tô decidida, não vou levar essa paleta. Consegui. Aê, Fran, não leva mesmo, porque elas são muito parecidas e esse espaço, esse peso vai fazer diferença na sua viagem. Esses delineadores que eu já tenho aqui na minha bolsa. Na verdade, eu tava levando 2. Essa caneta, que já vem com o marcador para você fazer o gatinho e a canetinha. E esse daqui é um delineador antigo que eu tenho, que é da Tarte, que é muito bom, que é bem fininho pra fazer aqui no início, mas acho que vai ser redundante levar os 2. Isso, Fran, realmente, levar os 2 também não indico, apenas um. E a gente tem que fazer escolhas assim. É difícil, gente, pra fazer a mala compacta? Não é fácil mesmo. Mas como eu disse anteriormente, não dá pra ter tudo. Também está decidido, não preciso levar 2 canetas delineadoras, porque essa daqui é muito mais maravilhosa. Arrasou, Fran. No entanto, eu acho que eu vou levar esse delineador em gel da MAC por uma razão, que eu gosto de usar ele por dentro do olho e por cima dos cílios, quando eu colo os cílios. Talvez eu não leve ele também, porque é pesado. Tem isso também, né? Tem maquiagem que é tão pesado, né? Não só paleta, eu digo assim, de uma forma geral. Tem batom que é muito pesado, sabe? Aquela embalagem toda maravilhosa de metal. Cada graminha vai fazer diferença na sua mala, porque você vai querer voltar com coisas, entendeu? Você vai querer voltar aí com lembrancinhas, né? Pense nisso, gente. Que é esse daqui que eu vou usar agora. E também vou levar esse kitzinho de sobrancelha da MAC que eu adoro, que também tem espelhinho. Eu escolhi várias coisas que tem espelhinho, mas tudo é muito compacto, assim. Tô escolhendo produtos pequenos e produtos que eu realmente vou usar. Por isso que eu acho importante, às vezes... Essa paletinha pra sobrancelha, ela é pequenininha, ela parece ser bem boa. Às vezes a gente prepara a necessaire na correria e aí a gente não consegue pensar, tipo, ai, esse aqui também fica bom, esse aqui também é ótimo, esse aqui também eu adoro. Mas se você faz uma maquiagem, você vê o que realmente você precisa usar. E assim, a gente não tá indo pra nenhum evento, nada, é uma viagem de férias com coisas pra se divertir, então eu vou fazer maquiagem. Isso é importante, pensar o que você vai fazer na sua viagem. Não adianta você levar uma maquiagem que é tipo super de festa, que você só usa pra festa, você não vai usar pra turistar. E você não vai pra um lugar, assim, uma balada, não vai em nenhum lugar pra usar essa maquiagem, sabe? Então não faz sentido. Pense de acordo com o que você usa e o que você vai fazer na sua viagem. Leves, nada com exagero. Tô levando cílio porque às vezes eu gosto de colocar um cíliozinho, mas também não sei se eu vou usar todos os dias. E aqueles sachêzinhos aqui, todos que eu adoro. Ó, esses. E os 2 Caplastes também, que são maravilhosos para passar até na boca ou em alguma região que estiver mais ressecada ou precisando de hidratação. Isso. Realmente, gente, lá no guia eu também falo isso. Alguns cremes para levar na viagem que pode salvar a sua viagem. E Cicaplast é um deles, porque ajuda muito. Porque é uma pomada meio que versátil, você pode usar para várias coisas. Então, na necessaire de maquiagem ou até de remédios, é importante ter uma pomada que faz meio que várias coisas assim, sabe? Agora, rímel, eu vou levar esse rímel Hypnose da Lancôme que eu ganhei de um kit. É muito pequenininho. Eu ia levar esse da MAC, mas olhem a diferença.
Gigantesca a diferença. E outra coisa, né, gente? É tão difícil acabar uma maquiagem numa viagem, a não ser que já tenha pouco, né? Você já sabe que tá pra acabar e você vai levar na sua viagem. E você leva anos pra acabar uma paleta de sombras. Então, leve em consideração tudo isso quando você for fazer aí sua necessaire de beleza. E de batom, eu vou levar 3 cores, que são Angel, que eu amo, Ruby Woo, que é o vermelho mais lindo do mundo. Na versão Pocket, eu também tenho esses batonzinhos na versão Pocket, ó. Gente, realmente faz muita diferença, ó. Essa aqui é a versão, ó, maior da MAC e aqui a menorzinha. Parece besteira, mas já ajuda muito na viagem. Se você tem aí algum batom preferido e tem uma versão menorzinha, aposta nessa versão menorzinha para quando você for viajar. Na versão Pocket eu também tenho o Velvet Teddy, que é um nude mais amarronzado. Então vão ser esses 3 batons. Vou levar uma cola de cílios, aqueles cílios que eu mostrei pra vocês, esse daqui. E também vou levar gloss labial hidratante Blueberry. Esse eu vou deixar aqui no necessaire e esse daqui eu vou deixar na minha bolsa. Eu gosto de ter em alguns lugares essas coisas. Então vai ser mais ou menos isso. Minha necessaire diminuiu de tamanho, eu não estou nem acreditando. E vamos ver se vai fechar, porque agora eu troquei a ordem das coisas, às vezes não fecha mais. Mas eu tirei bastante coisa. Aqui ficou mais leve. Também vou levar uns protetores solares nesse formato aqui. E aí, 2 são com cor, que pode ser usado também como base de maquiagem. E esses outros são sem cor, que eu também posso levar. E aí, tanto eu ou o Paulo podemos usar. E como a minha necessaire, eu não montei ainda, vou deixar separado aqui a minha necessaire de outros produtos, vou colocar nela. Então vai ser isso que eu vou levar no meu estojinho de maquiagem de... Quanto mais você conseguir reduzir as etapas de maquiagem, de skincare, melhor será e também vai deixar a sua mala menos pesada. Séries é assim, ó, bem vaziozinho. E a outra ficou bem melhor de fechar e mais compacta, porque eu tirei 2 produtos e substituí um. Então ficou, ó, até mais bonita. Muito. Tem que pensar também na necessaire que você vai levar. Tem algumas que já são pesadas mesmo vazias. E tem outras que já são mais molinhas, mais levinhas. Tente apostar nessas que são mais levinhas. Porque, gente, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, a necessaire é pesada, aí você vai levar 2 produtos que fazem a mesma função, um monte de pincel e por aí vai. Aí nessa que a mala não consegue ficar aí nos 10 quilos permitidos, né? Ou sei lá quantos, depende da companhia aérea. Mas é nessa que você não viaja leve e nem de uma forma compacta. Então, o segredo está nos detalhes da mala. Prontíssima, agora sim. Esse conteúdo é mais pra mostrar pra vocês como que eu monto a minha necessaire de maquiagem. Eu acho que super funcionou, porque vira e mexe eu monto e na correria, hoje eu tô com mais tempo, então eu consegui montar e até tirar aqueles produtos. Mais um dia no tema mala, então hoje a gente tá na quinta-feira e eu dei mais uma mexida na minha mala, tive que tirar as minhas bijus porque elas estavam pesando muito. Outro dia, né? E ela já retirou algumas coisas da mala. O bom de fazer antes é que você tem esse tempo de ficar pensando, acho que não deveria levar aquilo, sabe? Você consegue editar a mala. E também incluí esse casaquinho porque pela previsão do tempo tá dando um pouco de frio em Paris. Isso também é outra coisa a se pensar, que é no clima que vai estar na cidade e sempre acompanhando para ver se sua mala está de acordo com o clima, porque às vezes a gente muda, né? Vem uma frente fria ou começa uma onda de calor, como estamos agora aqui na Europa. Então preste atenção nisso quando você fizer a sua mala. E aí é sempre bom, né, ter um tricôzinho, então vou ter 2 casacos. Esse tricô, que é uma manga 3/4, e aquele blazer vermelho. Inclusive, se tiver muito frio, eu posso usar os 2 juntos, né? Perfeito. Tem sempre que levar algum casaquinho, nem que seja leve, porque às vezes faz um ventinho à noite, mesmo que o lugar seja quente, sabe? Tem sempre uma brisinha, brisinha do mar, pense nisso também. E também incluí aquela pashmina preta que eu acho que eu vou levar. Aqui já tá meu look da ida, com a meia de compressão. Falta só a calcinha e sutiã, que daí eu vou estar vestindo, né? Camisa, calça, o blazer, o lenço, a meia e o tênis. Aí a minha mala já fechou, já deu 9,6 kg, porque daí quando eu tirei as bijus e coloquei aqui, deu tudo certo. Já também arrumei a minha bolsinha de remédios e todos os remédios. Vocês viram, né? Ela falou 9,6 kg que tá a mala. Então tá menos que o permitido. Então se pedirem pra ela pesar, então tá dentro, né? Claro que a gente sempre volta com um pouco a mais, né? E assim, gente, se passar um pouquinho também a mais, tipo 10,300, 10,400 também, não é uma coisa assim, eles às vezes relevam, né? Muitas vezes relevam. Sempre relevaram comigo. Então, quanto mais dentro possível desse limite que a companhia aérea pede, melhor. Eu tô levando com a bula, assim, ó. Eu tô levando as cartelas cheias porque eu fiquei com medo de ter algum problema, sabe?
Gente, isso dos remédios tem que olhar de acordo com a companhia aérea do país que você vai, né? Que eu acho que cada um tem uma regra. Mas, em geral, quando eu viajo, nas minhas viagens por aqui, eu nunca tive problema em levar menos quantidade, né? Não levar a cartela inteira. Acho, sim, importante levar aí a receita médica, né? Se for algum remédio controlado. Mas, assim, o restante, gente, se não for controlado, eu não vejo essa necessidade de ficar se preocupando tanto, sabe? De ficar, ai, tem que levar a cartela. Não acho, não acredito nisso. Mas vê direitinho quando você for viajar, de acordo com a sua companhia aérea e do lugar que você vai. Porque remédio também pesa bastante e muitos lugares, né? Você encontra facilmente um remédio para dor de cabeça numa farmácia, né? Esses remédios mais fáceis, comuns, assim, você encontra, sim, né? Então eu já comprei várias vezes em viagem, paracetamol. Claro que eu tento sempre levar, eu tenho o meu conjuntinho de coisas que eu já sei que funciona para viagem. Recomendo você também sempre levar os seus. E uma outra bolsinha aqui com vitaminas e outros remédios, que são remédios que eu uso separados. Esses aqui são remédios emergenciais, para dor de barriga, vômito, gripe. Você vê como fica bastante? Tem muita coisa ali nesse saquinho, né? Parece que não, mas eu tenho certeza que ele deve estar pesado, assim. Eu acho que não tem essa necessidade, mas eu sei que bate, às vezes, uma insegurança, né? Normal. E agora realmente eu vou trocar a minha necessaire e vou botar no saco, porque a gente vai fazer alguns voos internos. E eu não quero ter esse perrengue, gente, então eu vou sentar aqui no chão e vou mostrar pra vocês como que eu vou arrumar minha necessaire, o que que eu vou levar na minha necessaire de higiene pessoal. Outra coisa que eu também nunca tive problema, eu tenho uma necessaire transparente, que é onde eu levo meus líquidos, e eu nunca tive problema, sempre deixaram passar de boa em vários países. Não acho que é também algo pra se preocupar tanto assim, mas também eu tenho saquinhos Ziploc, né, que eles disponibilizam no aeroporto. Eu já tenho alguns em casa, porque eu gosto de levar também neles, porque alguns produtos podem vazar e às vezes eu fico com medo. Então, às vezes eu já deixo realmente no saquinho, tá? Mas em geral eu gosto bastante de levar aí minha necessaire transparente. Assim, aqui eu vou fazer mostrando pra vocês tudo que eu vou levar. Então, a minha necessaire já estava montada, ó, toda bonitinha. Tá um pouquinho estufada, tem algumas coisas aqui que a gente vai dividir. Então, tipo, a escova do Paulo ele que vai levar. E essa parte de shampoo e condicionador, talvez também a gente divida para as nossas necessaires ficarem mais leves. Mas tá tudo bem também se eu levar os shampoos, porque vocês sabem que eu vou levar a maioria dessa parte de shampoo e condicionador no formato sachê, assim, ó, amostra, sabe? Então, vamos lá. Escova de dente e pasta de dente. Enxaguante bucal. Isso eu vou levar. Essa daqui, sim, o Paulo vai levar a sua própria escova. Dependendo dos produtos, se é algo que você usa todo dia, você usa muito, às vezes vale comprar na viagem. Por exemplo, enxaguante bucal, sabe? Pasta de dente, às vezes é muito baratinho, vale mais a pena do que levar. Claro que vai depender de cada viagem, né? Então, no meu caso, quando eu fui pra Itália, passei um mês na Itália, fiz vídeo pra vocês, vou deixar linkado aqui no box de informação. Um mês é muita coisa, então acabou que eu comprei lá, tipo sabonete, pasta de dente, algumas coisas assim. Pensa nisso pra sua viagem se você for ficar bastante tempo. Também tenho que mais de higiene bucal, fio dental. Aí também tenho que levar a solução do soro fisiológico e o líquidozinho da lente e o potinho para colocar lente de contato. Então, acho que essas coisas da lente você consegue encontrar também facilmente na viagem. A não ser que seja um produto que você sabe que funciona pra você, que você gosta, já tá acostumado, né? E esse daqui é ótimo porque ele é de 60 ml, então é bem levinho. Esse daqui é de 100, mas eu não uso ele cheio. Eu sempre levo só uma quantidadezinha assim, ó, uns 2 dedinhos, que é mais que o suficiente. Inclusive eu queria achar um negocinho desse pequenininho, porque não tem a menor necessidade de levar esse grandão, sabe? Não mesmo, Fran, tá muito grande essa embalagem aí. Aí também tenho acetona, que tá etiquetado. Isso aqui é de uma outra viagem que a gente fez. Acetona eu sempre gosto de levar. Tá, e outra coisa pra você comprar aí no seu destino, a acetona. Eu acabo sempre comprando num lugar porque é muito baratinho. E a acetona é um produto que pra dar dor de cabeça, abrir na mala, bagunçar tudo, ficar com cheiro, é dois. Então também é um produto que eu acrescentaria pra comprar no destino. Porque às vezes você encontra aqueles que são de algodão, que já vem molhadinho, sabe? Tem vários tipos. Desodorante, eu comprei esse bastãozinho pequenininho, bem... Também às vezes vale a pena comprar na viagem. 30 ml, bem pequeno, bem compacto também. Agora chegamos na parte de shampoo e condicionador. E sabonete líquido, né, pro rosto. Eu preciso de, então eu tô levando algumas amostras de shampoo. Esse daqui tem shampoo e condicionador junto. E esse daqui não tem, esse daqui são só shampoos variados, todos de tratamento de cabelo, então é ótimo. Alguns dias a gente vai ficar na casa da minha cunhada e outros dias a gente vai ficar em hotel, então assim, se tiver uma emergência, eu acho que no hotel eles oferecem, pelo que eu vi, e obviamente na casa da minha cunhada também. Então, tipo, não tem a menor necessidade de desespero, né, de eu ter uma quantidade extra muito a mais.
Enfim, é isso. De shampoo, eu vou levar todos nesse formato de amostrinhas. Eu acho que é muito prático, porque você vai descartando. Essa dica é muito legal, inclusive é uma das dicas que eu dou lá no Guia Mala Compacta, viagem leve em qualquer estação, não pagar excesso de bagagem e não passar perrengue. Aí eu vou levar. Às vezes nessas viagens e tal, eu fico com algumas regiões, ou boca, ou então cantinho do nariz muito ressecado. E aí eu vou levar. Não, não é esse aqui. Eu vou levar um creminho, mas esse aqui é um creme reparador para olhos. Então, se essa região ficar muito ressecada, aí eu vou usar esse creminho para os olhos. Então, eu vou levar esse sabonete, vou levar um demaquilante que tá aqui, com algodões e com cotonetes também, que às vezes é importante, né? Um kit de costura bem pequenininho com agulhinha. Adoro! Kit costura pequenininho ajuda muito, porque às vezes cai um botão, alguma peça está um pouco mais aberta, então você consegue fazer pequenos ajustes. E conta aí nos comentários, vocês também têm kit costura? Vocês levam na viagem? Também vou levar perfumes nesses formatos assim, ó. Esse daqui é ótimo porque ele é de metal, não quebra. E esse daqui eu experimentei, eu nem sei de onde é esse daqui. Ah, é um brasileiro, Egeu. É um perfume que eu adoro. E eu vou levar essas 3 opções de perfumes, bem pequenininho. Vai que lá na viagem eu decido comprar um perfume, né? Não sei. Olha, Fran, 3 é muito. Porém, eu vi que tem 2 que tem bem pouquinho, né? Talvez nem voltem. E um terceiro que não dá pra ver. Vou levar lixa de unha, mas isso eu levo em vários necessários que eu adoro. Gente, tem que levar uma lixa, né? Nós mulheres faz toda a diferença, porque às vezes tem aquela lasquinha que, tipo assim, você fica a viagem inteira. Ai, meu Deus, tem uma lasquinha assim. Vocês sabem, né, que eu tô falando. Agora lixa de unha. E vou levar alguns produtinhos de skincare, que vai ser um preenchedor de rugas concentrado com ácido hialurônico, o meu ácidozinho, que eu uso umas 2 vezes na semana, vou levar só uma bisnaguinha pra usar uns 3 dias, vou intercalar, e um outro creme de hidratação facial também, se a pele ficar muito ressecada. Aí tudo versão kititica assim, ó, bem pequenininho. Tem que tomar cuidado na viagem para não ficar testando muitos produtos novos que você não está acostumada, porque pode dar muito ruim, tá? Pode dar uma alergia aí na sua pele durante sua viagem. Protetor solar, vou levar esse daqui, que é só pro rosto. Eu poderia levar, na verdade eu acho que eu vou levar esses aqui, gente, ó. Eu tô levando 2 com cor e tem esses aqui. Eu acho que eu vou levar esses aqui, que vai ser melhor. Só tem que pensar se realmente vai dar pra você usar durante a viagem inteira, né? Protetor solar é uma coisa muito importante. Eu uso todos os dias e recomendo vocês a usarem, principalmente no verão, porque o verão aqui na Europa, gente, não é brincadeira, tá? Tem lugar que é muito quente, assim. Então tem só que ver se realmente vai durar, né, pra viagem toda. Ou também você pode comprar no lugar, né? Mas aí também é uma coisa a mais pra trazer, né? Mais um peso. Vou levar só esses. E também vou levar hidratante corporal, que vai ser que é esse aqui de amostra grátis também, da Dermage Improve. E esse daqui, Granado Bossa, que é muito gostoso, que eu adoro. Então vou levar só isso. E eu acho que essa é a minha necessaire. Tá faltando aqui amarrador de cabelo e também uma escova de cabelo que eu e Paula a gente divide. Essa escova aqui que a gente ama. É muito legal se você viaja em dupla, né, com seu parceiro, sua parceira, você tentar ao máximo compartilhar os itens, né? Então, uma escova de cabelo, né, a pasta de dente, shampoo. E isso, assim, faz uma diferença muito grande na mala. Talvez eu inclua aqui nessa bolsa um lencinho demaquilante, porque eu gosto também, eu acho que é uma boa opção para tirar a maquiagem. Levar o lencinho demaquilante e levar a solução, né, que ela colocou também demaquilante, são 2 coisas que fazem a mesma coisa. Então, nesse caso, eu recomendo só um dos 2. Às vezes é difícil escolher, mas tem que escolher. Acho que é isso. Ó, fechou e acabou. E respondendo essa pergunta que te trouxe até aqui, será que essa mala funciona para 14 dias aqui na Europa? Eu diria que sim, na maioria dos pontos, porém eu faria alguns ajustes para ficar ainda mais prático, né? Eu fui comentando ao longo do vídeo, fui dando várias dicas aí para vocês. Agora eu quero saber de você, qual item não pode faltar na sua mala? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Eu respondo todo mundo e eu adoro ver as estratégias que vocês usam para montar a mala de vocês. Eu vou deixar os links de produtos de viagem, que são bem bacanas, no box de informação. No final, a melhor mala não é a que cabe mais roupa, é a que te dá mais liberdade para você aproveitar a sua viagem. E quando a gente aprende a escolher melhor o que a gente leva, a viagem fica mais leve em todos os sentidos. Se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de dar uma olhada no link fixado no primeiro comentário e no QR Code que está aqui na tela, porque ele pode ser o primeiro passo para você montar uma mala inteligente na sua próxima viagem. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.
Um beijo grande!